Graça e paz, amada igreja. Estão me ouvindo bem? Amém. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos nos assentar e vamos mergulhar nas palavras do Senhor, amém? Mas neste momento eu queria que você cantasse essa canção comigo. Se eu for cantar, vai todo mundo embora, então eu pedi a ajuda dos meus amigos ali para me ajudar, porque às vezes a gente tem no nosso coração o achismo. A gente acha que a gente é bom. Eu sou bom nisso. Eu costumo falar lá em casa, na minha casa eu posso falar. Eu sou bom nisso. Falo, você nunca deve falar que você é bom. Entendeu? Porque o bom é inimigo do melhor. E nós precisamos a cada dia nos curvar na presença do Senhor. Porque nós somos bons, porque Jesus está em nós. Amém? Então, antes de ministrar a palavra, eu pedi que eles cantassem essa canção, porque ela fala muito de quem nós somos para Deus. Amém? Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, cego de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, cego de todos os irmãos. Ô, glória! Irmãos, que ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Por que eu pedi para que eles cantassem esse cântico? Cada um pode se assentar no seu lugar. Obrigado, Ministério de Louvor. Eu amo vocês. Amém? Eu queria compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração nos últimos dias. E eu falava com o Senhor, Senhor, essa palavra é para a igreja toda. Eu tive até com vontade de fazer uma live e ministrar essa palavra. Mas eu tenho um pouco de timidez ainda com a tecnologia. Tá? Eu fico meio vergonhoso quando parece que tem alguma coisa assim te mirando. Amém? Eu queria pedir aos meus queridos diáconos
que não deixasse ninguém ficar passeando por aí, amém? As crianças já estão todas seguras, amém? Glória a Deus. Sabe por causa de quê, irmão? Nós vamos falar sobre legalidade espiritual. Ah, o que é isso, pastor? Isso são ações, atos que nós cometemos e abrimos legalidade no mundo espiritual e às vezes a gente não sabe. Não, eu sou cristão há 20 anos, sou dizimista na casa do Senhor e as coisas não fluem, as coisas não acontecem. É resposta. Essa palavra é resposta para alguém aqui nessa noite. Então, como eu não sei se é meu irmão da direita ou da esquerda, eu queria que você ficasse bem atento, ficasse ligado no trono, amém? Eu ia até pedir para desligar os celulares, porque o que me deixa o pregador chateado é às vezes você está pregando, a pessoa está no celular. Tirando nossos irmãos que estão, né, ali, às vezes vocês veem a gente, os pastores aqui na frente com o celular, a gente está interagindo com a tecnologia ainda, que eu ainda estou aprendendo um pouquinho com meus queridos pastores, amém? Então, o estudo que eu queria compartilhar nessa noite, essa palavra, o Senhor vem falando no meu coração já tem algum tempo, e para você jovem, você adolescente, você que é casado, você que é solteiro, você que tem um alvo na sua vida, fica bastante ligado, porque isso é resposta para a minha e para a sua vida, de algumas coisas que você tem questionado a Deus, amém? E uma coisa que eu queria compartilhar, eu vou pedir o pessoal da mesa para estar bastante ligado comigo aqui. Eu vou tentar falar 2 vezes o versículo para vocês estarem ligados aí, para a gente não perder. Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastor? Amém. Então nós vamos dar uma acelerada, amém? Então eu não vou ficar passando aqui, eu sempre vou usar ali, porque facilita para mim e para você, amém? É tecnologia, irmãos. Eu ainda estou tentando aprender isso aqui, mas nós vamos conseguir. Então eu costumo imprimir todos os versículos aqui para mim não ter que ficar, porque às vezes é muito acelerado e às vezes a gente perde. Eu já perdi o fechamento de umas 2 palavras que eu não quero perder. Eu não quero que você saia daqui hoje com nenhuma dúvida. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ravilson Luiz, esposo dessa maravilhosa mulher aqui, Ana Cláudia. Nós temos 3 filhos, 2 na terra e 1 já no céu. Jonathan Dias no céu, Davidson Gabriel e Mateus Azaf na terra. Amém? Estamos completando dia 27 de dezembro, 29 anos de casado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Foi um presente que Deus me deu, porque eu estava no mundo perdido e Deus olhou para mim e falou assim: eu gostei desse pretinho, vou levar ele. E me chamou. A gente fala assim: eu aceitei Jesus. Não, nós não aceitamos Jesus não, irmão. A gente tem que aceitar perante os homens, mas é Deus que nos aceita. Amém? E Deus olhou e ouviu graça aos meus olhos e falou assim: vou levar esse pretinho. Nem que seja para poder lavar banheiro lá na igreja. E eu vou, irmão. Falou que é para fazer a obra de Deus, você pode contar comigo. Amém? Vocês podem ver que toda vez que tem mutirão, meu nome está lá na lista. Porque eu gosto de interagir. Amém? E gosto de pregar a palavra de Deus. Então eu queria falar com os irmãos a respeito de legalidade espiritual. E eu não poderia deixar de falar Oséias 4:6, a parte A do versículo. Oséias 4:6. Eles vão colocar ali, você segura aí e fica ligado no trono, amém? O meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. Amém? Eu não sei, algumas traduções são diferentes. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Amém? Acharam ali, parte A? Glória a Deus. Irmãos, a gente tem que procurar ler mais. Eu tenho uma dificuldade enorme de ler livros. E aí eu deixei até de herança lá, o dia que o Senhor recolher, vai ficar de herança para vocês que gostam de ler. Porque eu tenho dificuldade. Mas aí eu assisto muita coisa. Eu vejo muita coisa. Eu sou muito curioso. Eu vejo uma palavra na Bíblia que eu não reconheço, eu jogo lá, eu procuro saber ela no hebraico, no aramaico, na nova versão, na atualizada, no tempo de hoje. Eu gosto. Então eu vou aprofundando. Eu gosto de estudo, eu gosto de ler Bíblia. Eu não gosto de ler outros livros, mas eu preciso ler. Estou aprendendo com o meu discipulador, que me discipulou a ler livros. Eles lerem lá 3 livros por mês. Sangue de Jesus tem poder, estou precisando
dessa unção. O meu mentor. Amém? E eu queria, quando eu peço essa reverência, é porque quando a gente fala do mundo espiritual, é uma coisa muito séria. E às vezes as pessoas estão ali ligadas, viajando na maionese, e o ladrão da bênção, ele passa toda hora, irmão. Toda hora o ladrão da bênção passa. E se você não estiver ligado no trono, ele vai levar a sua bênção. Então eu pedi para que ficasse bem assim, bem light, bem na boa, para não perder. Amém? Não perder a bênção. Amém? E não poderíamos falar de legalidade espiritual sem falar primeiramente da primeira legalidade que foi aberta. Amém? Pelo homem. Que é a desobediência e a queda do homem, que está lá em Gênesis 3. Nós vamos ler, não porque o Gênesis 3 é muito grande. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, ali foi o primeiro. Foi a primeira legalidade que foi aberta. E nós estamos sofrendo até hoje. Eu estou doido para aposentar, falta 1 ano e alguns meses. E foi a culpa do Adão, que já me está aposentado desde a época que eu nasci. Mas o Adão e a Eva, né, filho de uma Eva mesmo, né, foi comer o fruto, né, que não podia. E abriu aquela legalidade da desobediência. E às vezes, irmãos, nós como cristãos somos muito desobedientes. Somos muito desobedientes. Às vezes a gente quer pagar para ver. E a hora que o boleto chega, os boletos que chegam na sua casa, eu não sei, mas os que chegam lá em casa, o boleto quando chega é alto. Porque a gente quer pagar para ver. E às vezes a gente conversa com os mais jovens, vocês estão tendo a oportunidade de passar por coisas de não passar por coisas que nós passamos. Eu falo nós, a minha geração de 66, de 66. Então, quando a gente tem a escola bíblica dominical, a pessoa não vem. Aí você tem um culto de homens, é para macho. O homem não vem. Aí tem o culto de mulheres, elas enchem isso aqui. Aí umas coisas que eu não entendo. Entendeu? Assim, às vezes eu fico questionando Deus. E eu fico, Deus, mas por quê? Né? Nós temos as células de casais. E às vezes a gente faz aconselhamento para os homens e a gente vê que aqueles homens não vêm na célula de casais. Eu não entendo por quê. Se tem para nós usufruir, a gente não usufrui. Mas por quê? Oséias 4:6 fala: o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Agora, nós estamos numa igreja que investe em você. A igreja investe em nós. Então a gente não pode falar amanhã ou depois falar assim, mas ninguém investiu em mim. Investiu sim, a nossa igreja investe sim. Às vezes é gente que não usufrui. E nós precisamos usufruir. Por que a gente não usufrui? Por causa de legalidades espirituais que são abertas no mundo espirituais, que acabam nos travando. Amém? Então, você entendeu que o primeiro Adão, todo mundo sabe quem que é o primeiro Adão, né? É o próprio Adão. E o segundo Adão, todo mundo sabe quem que é o segundo Adão? Glória a Deus. Vocês estão vindo na escola bíblica dominical, é isso mesmo. Então a palavra de Deus, ela nos mostra com várias riquezas, com várias proporções, muitos e muitos versículos, muitas e muitas passagens, muitas e muitas histórias sobre legalidades espirituais que foram abertas e aquela pessoa pagou um preço por causa disso. Amém? Então nós temos que ficar atentos sobre isso. A igreja precisa saber com que inimigo ela está lutando. Você já reparou? Quando um demônio manifesta, aí um fica assim, sai em nome de Jesus, o outro está amarrado, o outro sai, está amarrado, sai. Como é que o demônio vai sair, gente? Se um manda sair, o outro manda amarrar, o outro está amarrado, está saindo. Não sai, não. Se estiver amarrado, não sai não, irmão. Então, deixa aquela pessoa que é a autoridade no local. Eu respeito muito isso. Tem gente que fala assim, ora aí, pastor. Eu falo, não, o seu pastor está aqui, ele vai orar por você. Amém? Principalmente os que me ganharam para Jesus, os meus pais das festas. Se o meu pai da fé tiver, quem vai orar é ele, eu não vou. É questão de hierarquia, é questão de respeito. Não importa. Se você delegou autoridade a um adolescente para ele ministrar a palavra, é ele que vai ministrar a palavra. Você não tem que pegar o microfone e querer... Não, você delegou. Delegou, você autorizou. E você tem que fazer agora é dar cobertura para ele. E a nossa igreja ensina muito isso. Nós temos esse respeito. Nós somos 14 pastores. Você nunca viu nenhum pastor com outro batendo boca. Vocês já viram? Se vocês viram, me conta que nós vamos para o gabinete, que eu nunca vi. E já tem assim praticamente 14 anos que a gente está andando junto. Eu nunca vi.
Por quê? Respeito. Os mais novos respeitam os mais velhos. E os mais velhos também respeitam os mais novos. Porque eles sabem que um dia nós vamos jubilar. E quem vai estar tomando a frente são eles. Então nós precisamos respeitar. E nós somos uma igreja que respeita a autoridade. O nosso pastor é um pastor que respeita a autoridade. Amém? Então, irmãos, eu queria que você, quem quiser, né, tiver na liberdade e puder, nós vamos caminhar dentro da palavra de Deus, Efésios 6:2. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. O que eu falei? Nós temos que saber com quem nós estamos lutando, correto? Vocês estão comigo? Então tá bom. O que está escrito na palavra? Porque não temos que lutar nem contra a carne nem o sangue, mas sim contra quem? Potestades, contra os e as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Irmãos, o que a palavra de Deus, o que Paulo queria trazer para o nosso coração? Alguns dias atrás eu estava conversando com a família e uma pessoa muito maravilhosa, que eu gosto muito, tem como meu irmão, está passando um momento muito difícil e todo mundo começou a apedrejar. Falei, gente, calma, ele nem Estevão não, apedreja o menino não, calma, nós conhecemos ele. Nós sabemos que não é ele que está aí. Nós sabemos que quem está atuando aí são demônios. Então por que a gente vai ficar atacando a pessoa? Eu conheço ele há 30 anos. Eu sei quem ele é. E eu sei que aquela pessoa que está ali naquele corpo não é ele mais. São demônios. Então eu não tenho que atacar a vida dele. Eu não tenho que ficar com raiva do meu vizinho, do meu irmão, do meu cunhado, da minha cunhada, do meu sogro, da minha sogra. Deus falando aí na terra. Da minha nora. Eu tenho que ficar com raiva daquele espírito maligno que está atuando na vida dela. E às vezes nós como cristãos, a gente fecha a cara, não dá a paz do Senhor. Tem irmãos que não dá a paz do Senhor não, irmão. Você repreendeu, ele falou alguma coisa com ele, a gente dá a paz do Senhor, mas não. Amém. A paz é de quem? Se ele não está em paz, né? Jesus deixou bem claro. Dá a paz. Se vocês não receber, ó, bate a poeira do pé, filho, vai embora. É com a pessoa, o problema é dela, não é nosso. Amém? Então, aqui fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ei. Não é aqui não. É ali. É lá. E hoje, como igreja, nós vamos entender isso. Amém? Eu sempre vou falar disso para vocês, porque eu tenho essa necessidade de alertar a igreja. Ah, eu tenho um chamado profético. Amém. Um chamado profético. Não para poder apontar isso que fala contigo, irmão. Não, irmão. A palavra de Deus. Amém? Então, quando fala aqui a declaração contra carne e sangue, não é lutar contra carne e sangue. Amém, irmãos? Não é lutar contra aquela pessoa. Vocês entenderam isso? Amém? Os principados são ordens angelicais malignas superiores. Ordens. Amém? O mundo espiritual é muito organizado. Olha para você ver. Ele começa com os principados. Amém? Depois ele vem com as potestades, que são os governantes angelicais malignos subordinados aos principados. E depois vem os príncipes das trevas desse século, que são aqueles demôniozinhos, aqueles pequenininhos, aquele demôniozinho, aquela setinha que fica julgando você, às vezes você abre legalidade e deixa passar batido. Amém? E tem as hostes espirituais da maldade. Em algumas traduções fala hostes do mal. São exércitos de demônios que são comandados pelo diabo no reino de inferno. Só que nós, irmãos, nós já somos crentes maduros. Não vai pensando que Satanás vai mandar aquele diabinho lá. Ele vai mandar é o bichão mesmo. Então nós temos que ficar atentos. Principalmente os homens. Né? Porque nós homens, a maioria dos homens que caiu na Bíblia, irmãos, não precisa falar por causa de que é. Nós sabemos, nós homens. Então quando eu converti, eu falei com Deus, Deus, me cura, me segura, me guarda. Amém? E também as mulheres também são atacadas. E a gente tem que ficar atento quanto a isso. E às vezes eu vejo as pessoas viajando na maionese, vou falar de novo, viajando na maionese, boiando. Não está vendo, o inimigo está ali, ó, e ela está boiando. Amém? E no final do versículo fala, nos lugares... Quando pedir, irmão, não tira não, porque a gente vai... Isso. Nos lugares, nas regiões
celestiais. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, quando eu preguei sobre a armadura de Deus. Irmãos, esse céu que a gente visualiza é o primeiro céu. Esse que você vê as estrelas, você vê a lua, você vê o sol, esse é o primeiro céu. Tem o segundo céu, onde estão os planetas. Amém? Onde está lá o sol, a lua também, dá para você visualizar no segundo céu. E no terceiro céu, irmão, é onde o pau quebra. É onde às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Meu Deus, você chega num lugar, dá um tumulto. Um mundo espiritual, irmão. É o terceiro céu. Lá onde ficam os anjos, os querubins, as músicas que vocês cantaram, toda hoje entronizando o único que é digno, que é Jesus. E eu amo isso, sabe por causa de quê? Quando a igreja tem um louvor igual esse, Satanás não fica não, irmão. Satanás não fica, eu estou falando para os irmãos, tem experiência da gente ficar praticamente 24 horas orando para expulsar demônio de uma pessoa e o demônio não saía, não era legiões de demônio. Porque foram muitas legalidades, às vezes você abre uma ou duas legalidades, mas tem gente que abre um caminhão de legalidade e sai carregando aquele caminhão de demônios. Um dia eu pedi a Deus para ver o mundo espiritual. Eu falei, Deus, fala tanto desse mundo espiritual, eu tenho tanta curiosidade de ver o mundo espiritual. Irmão, para que eu fui pedir para ver isso, irmão? Pede para ver anjo, pede para ver o céu, a terra prometida. Vai pedir para ver o mundo espiritual, irmãos? Vou falar com você uma coisa, eu comecei a andar no centro da cidade assim, ó. E eu passei no azul lá, que eu não vou falar o nome. Os irmãos conhecem? Não, nem... Graças a Deus, nação salva. Irmãos, você via os demônios em cima das pessoas. É terrível. Tem pessoas, irmão, que o demônio anda nele igual uma mochila, agarrado. E eu olhava para ele, ele olhava para mim e ria ainda. Tinha gente que estava andando até... Eu tenho gente da minha família que já está andando assim, ó. Demônios, irmãos. Por quê? Porque você vai mexer numa área que você não conhece. Não entra não, irmãos. Não entra não. Eu aprendi uma coisa. Nos 30 anos de vida. Não, 30 anos de convertido. Só um tiquinho mais E de vida também. Porque eu já fui do outro lado, que eu não vou falar nome, que eu não estou aqui para denegrir a religião de ninguém. Mas eu já fui do outro lado. Eu já fui em mata fechada. Eu já fui na beira de cachoeira. Eu já fui na beira de mar. Eu já fui. Eu já toquei tabaco. Irmãos, eu tive que fazer quebra de maldição. Ah, uma vez em Cristo Jesus, irmão, mas você entrou no lugar que você não deveria ter entrado. Você pisou no terreno que você não deveria ter pisado. Entendeu? Então nós temos que ficar atentos. O mundo espiritual é nítido. Antes de acontecer aqui, primeiro é gerado lá. Exemplo disso, irmãos, eu queria deixar para os irmãos aqui. Efésios 6:10. Nos demais irmãos meus, Efésios 6:10. Nos demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu. Nós precisamos saber que uma igreja madura é uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que tem estratégia. E permanecer firme, irmãos. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Às vezes o irmão chega a dizer, o crente 6 horas. 6 horas para mim? Não, irmão, você tem que orar. Nós temos que orar. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia orar. Sabe o que saía? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. É o que saía, irmão. É oração. Deus está sabendo do jeito que você está. E eu já passei também que eu não conseguia orar. Aí sabe o que eu fazia? Abraão se fortalecia fazendo o quê? Aí eu, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos. Tem uma época da nossa vida que vai ser glória a Deus. E vai ter uma época que nós vamos viver de ter misericórdia de mim. Mas nós precisamos prosseguir. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, nós temos que entender que o mundo espiritual, ele é nítido, ok? E só existe 2 formas. Olha para mim. 2 formas. Pode existir outras, mas hoje eu quero falar de 2. Da legalidade ser aberta. Ou ela é aberta por Deus, ou ela é aberta por nós.
miseráveis seres humanos. Vocês estão me entendendo? E exemplo disso, outra coisa que tem que ficar bem cravado no seu coração. Salmos 34, 19. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, o irmão está falando tanto, tem gente que eu vi, tô vendo gente que até encolhendo na cadeira aí. Calma, irmão. Calma, nós temos promessa. E uma delas está em Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de algumas? De todas, irmãos. Então, fica calmo. Nós vamos chegar. Hoje a gente não vive mais pela lei, hoje a gente vive pela graça. E às vezes a gente, como pregador, a gente fala muito e esquece de falar da graça. E eu percebi que algumas igrejas estão tentando eliminar a cruz, o Calvário, o Jesus. E nós não podemos esquecer, amém? Que Jesus morreu e nos libertou dessas coisas, amém? Mas na época da igreja, Daniel orou. Todo mundo conhece a história de Daniel aqui, amém? Daniel 1. Pode pôr Daniel 10. Todo mundo já conhece a história, vamos pular lá para o capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. As orações são feitas, irmãos. E às vezes a gente esquece que o nosso tempo é quartzo. E o tempo de Deus é kairos. Então o nosso tempo o nosso relógio não é igual ao relógio de Deus. Amém? Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas orações. No versículo 13, fala o quê? Mas, pois resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, naquela época, o anjo, você orava, aí o anjo pegava a oração, que é o Gabriel, que está a serviço do Senhor, que é o correio de Deus. O Gabriel pegava e saía. Só que ele foi preso no mundo espiritual, pelo principado. Principado, igual eu expliquei para vocês, é como se fosse tipo presidente, governador e prefeito. O prefeito obedece o governador obedece o presidente. Então, ele ficou preso. E aí, o que Deus fez? Mandou Miguel. Quem que era Miguel? Miguel era o da patente alta. É aquele que descia lá e matou lá no Israel do Assírios, lá não sei quantos mil lá. Ele sozinho. Imagina ele sozinho. O estrago que ele fez lá nos Assírios. Aí mandou Miguel. Sabe qual de quê, irmão? Aí que a gente tem que entender o mundo espiritual. A Bíblia fala assim, o pouco que foi lhe dado, muito lhe será cobrado. E muito que foi lhe dado, muito mais ainda lhe será cobrado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que como pastor eu tenho uma responsabilidade. E você, como ovelha, tem também as suas responsabilidades. Ok? Eu, como pai, eu tenho a responsabilidade dos meus filhos. Com a minha esposa. Porque o primeiro ministério meu não é aqui na igreja. O meu primeiro ministério é na minha casa. E se eu não for um bom pai, um bom marido, eu não vou ser um bom pastor. É igual você que é filho. Se você não for uma boa filha, um bom filho, não vai ser um bom marido e nem uma boa esposa. Não adianta, não tem como. Então nós precisamos moldar o nosso caráter. Em quem? No pastor? Não, em Cristo. Porque Cristo é o modelo. Amém? Então quando Gabriel não conseguiu passar com a oração de Daniel, ele falou com Deus, um negócio que está feio, o principado me pegou aqui, estou preso aqui. Aí desceu Miguel, fica aquela espada de fogo, meu filho, flamejando. Quando ele já chegou, quando ele pisa na terra, sai fogo para tudo quanto é lado. E a espada de fogo, não pode tirar a mão desse menino, hein, rapaz? E o pau quebrou aí. É ele que estava lá quando Satanás queria levar o corpo de Moisés. Amém? E Gabriel que estava lá quando trouxe a revelação para Maria, agraciada. Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, né?
que estava lá, e João Batista, eis que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sempre foi Gabriel que levou as notícias boas. Aquele anjo que vem, um anjo que entrou uma vez no meu quarto e falou que eu não ia, estava no CTI. E ele entrou ali e falou, não, pode ficar, só ora por ele, aí não é chegada a hora desse negão, não. Pode ficar despreocupado. É o anjo. E não foi eu que vi não, tá, irmão? Que eu estava todo entubado, cheio de aparelho. Mas aí tinha um outro pastor também que tinha infartado do lado e ele viu o anjo a noite toda ali. E o mundo espiritual, o pau quebrando, querendo levar o neguinho, puxando pela perna. É, irmão, é assim que funciona. Vocês assistiram o Ghost? Lembra? Lembra daquele lá? Pois é, a mulher da foice passando. Mas graças a Deus, 2 Coríntios 5,17 fala o quê, irmãos? 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em nova criatura e as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Ô, gente, vocês não sabem o que é isso não, irmão. Senão você dava um glória a Deus mais forte. Irmão, o povo lá sofreu demais, gente. Era leão, jogava lá para comer, leão comer, dar comida de leão. Tinha um endemoniado, um gadareno, que ele até chegou a acender a cidade toda com corpo de cristão lá. A gente virou lamparina. Imagina eu, um carvãozinho, virar lamparina. Então, irmãos, não deis lugar ao diabo. Amém? Repita comigo, não deis lugar ao diabo. Traduzindo no que eu estou falando essa noite, não dê legalidade espiritual ao diabo. Porque se você der, ele vai pegar. Amém? Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele não invade, não. Nós vamos ler aqui para frente, que ele fica, ó, só espiando, só te olhando. E quem pode dar essa legalidade? Ou é Deus, ou é nós. Aí quando a gente não dá a legalidade, aí eles falam de Jó. Gente, eu amo falar de Jó. Jó, irmãos, era nós. Jó era crente. Põe Jó 1 para mim, fazendo favor. 1. Jó 1. Havia um homem na terra de... Qual que era o nome dele? E ele era o homem o quê? O quê? O que mais ele era? Oi, gente. Era crente. Ué. Sem contar que naquela época ele tinha muito dinheiro. Eu preguei sobre isso outro dia. Quando fala que ele era bem próspero, eu fui fazer um levantamento. Quem que era o homem mais rico do Oriente? Eu vou falar com você uma coisa. Só Jesus, viu? É um dinheiro que a gente nem conhece. Mas Jó, irmãos, Jó era tão esperto, que quando os filhos dele faziam as festas, aí Jó acordava de madrugada e ia orar e pedir perdão pelos pecados dos filhos, meu irmão. Você quer exemplo maior do que isso para nós pais? Deixa o menino ir, ele quer ir para o pagode, vai para o vucu-vucu, vai. E a gente ora e fala assim, eu envio o anjo do Senhor. Né? E quebramos, porque vem trazendo a ninhada, né? Então, por isso que eu sempre falo, no mínimo, uma vez por mês, você tem que ungir a sua casa. No mínimo, uma vez por semana, você tem que ungir os seus filhos. Isso, irmãos, não é responsabilidade do pastor, não. Isso é responsabilidade de nós, pais. Amém? Por quê? Porque eles pisam em tudo quanto é lugar. Eles se acham o dono do mundo, eles acham que eles são o bambambam. Deixa eles irem, nós ficamos na retaguarda, amém? Então, aqui quem deu a legalidade, em Jó 1,12, foi Deus que deu a legalidade. Jó 1,12, o Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do... Irmãos, aqui fala que os filhos de Deus foram ter com o Senhor. E Satanás foi junto, irmão. O bicho é tinhoso. Foi junto.
né? E aí eles estão falando, Jó ali, fez um churrasco lá para 1000 pessoas, foi uma benção. Aí o Satanás, mas Jó fez isso, por que o Senhor deu ele isso? Jó fez isso, por que o Senhor deu ele esse tanto de filho? Você deu essa sua fortuna, você deu esse carrão, você deu essa casona. Deixa eu tocar nele, para ver se ele vai continuar te servindo. Opa! Aí é o que vem as aflições nossas. Jesus disse, no mundo tereis, tem o quê? Eu venci o mundo, vós vencereis também. Então nós vamos ter aflição, irmão. Não adianta achar que vai ser mamão com açúcar, não, que vai. E Marcos 5,12, outra história que todo mundo conhece lá do Gadareno. Todo mundo conhece a história do Gadareno? O endemoniado que estava lá no cemitério? Conhecer, né? Pois é. Os demônios falou com ele, que tenho eu contigo? Jesus Nazareno. Os demônios conhecem Jesus. E aí eles pediram permissão, que está no verso 31 e 32. Opa, 12 e 13. Marcos 5, 12 e 13. Marcos 5, 12 e 13. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos. Estão pedindo o quê? Uma autorização. Para que aqueles porcos, para que entremos neles. Versículo 13. E Jesus logo lhe... E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E na manada, né? E se precipitou por um despenhadeiro no mar. Que eram quase 2.000 porcos. Então eram quase 2.000 demônios, numa pessoa só. Vai abrir legalidade espiritual lá no mundo, na casa do caixa-prego, né? É, irmãos. É demônio que não acaba mais. Mas eles pediram a legalidade. E Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho permitiu. Amém? Em Lucas 22, 31 e 32. Outra vez, um exemplo. Simão, Simão, escute bem. Ravilso, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Misericórdia. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Irmão, é quando nós é para Jesus, nós temos que animar o povo lá. Eu sempre pergunto vou ficar falando muito da minha família, nós vamos daqui a pouco eles vão ligar o telefone. Pô, para de falar de nós aí. Eu sempre falo com os meus amigos. Quando eles começam a murmuração, ô sol, ô dia, ô azar. Aí eu falo com eles, e aí, ainda aguenta mais um pouquinho? Como é que está a estrutura? Ainda aguenta mais umas pancadas? Ainda aguenta? Aguenta. Então pronto, continua. É igual eu falo com os viciados. Aqui, o dia que você cansar, que você não aguentar mais, você pode me procurar que a gente vai arrumar uma casa de recuperação para você. Amém? Amém. De vez em quando aparece, uma vez no ano, um lá querendo ir para casa de recuperação. Mas tem gente que aguenta. Tem uns que é mais forte que os outros. Eu fico doido, irmão. Eu com 31 anos já não aguentava mais não, irmão. Eu estava desesperado. Faltava algo em mim. E assim, eu não tinha paz. Eu não conseguia dormir à noite. Eu não conseguia fazer nada. Eu só conseguia quando tinha festa. Quando tinha gente ao meu lado. Quando não tinha ninguém, eu ficava oprimido. Varrendo a casa a noite toda. Passando pano. Aguando as violetas. Era, meu irmão. Você acha que solteirão faz o quê? Né? E é isso, irmãos. Vou acelerar aqui, irmão. Outro versículo. Agora nós temos que entender uma coisa. Quando Deus falar não, é não. Satanás chegou e falou, deixou. Não. Então a gente aprendendo isso, sendo sábio, né? O versículo que eu falei no começo, Oséias 4:7. Nós sabendo disso, o que a gente tem que fazer? Ter sabedoria até no orar. Senhor, não deixe Satanás me provar. Oh, Deus, misericórdia. Irmão, nós temos que orar.
pedir a Deus para não deixar essas coisas acontecer com a gente. Porque às vezes a gente não ora, não pede. Não recebeis por quê? Eu então quando pede, pede mal. Ah, me dá um carro, eu queria um carro. Tem nada contra o Fusquinha em Brasília não, tá, irmãos? Quem tem Fusquinha em Brasília, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vai orar, crente. Ter mais fé. Eu peço logo é Honda mesmo, é Toyota, eu peço é pra cima mesmo. Eu só não estou pedindo um elétrico ainda porque as notícias não são boas. Mas daqui um dia eu vou pedir um elétrico também. Então, irmão, quando Satanás pede Deus para poder tocar em nós, e Deus não permite, aí o que ele faz? Ele começa a te rodear. Você lembra que a gente cantava pequena? Ciranda, cirandinha. Foi isso aqui que Jesus falou com Pedro. Ó, Satanás pediu para cirandar você. Então ele tem que ficar esperto. Amém? Porque se Deus não abriu essa legalidade, só nós podemos abrir. E como que a gente faz isso? Tem um livro, Eu e Minha Boca Grande? Eu e Minha Boca Grande. Às vezes a gente fala coisa que não deve. Né? Esse menino é burro. O menino vai repetir muitos anos. Você já profetizou que ele é burro mesmo. Eu conheço, na minha família, vou ter que falar da minha família. Eu posso falar da minha família, não posso falar da família dos outros. Eu conheço uma família que o pai falava assim, você nunca mais vai casar. Falava com a irmã do pregador, você nunca mais vai casar. Você nunca vai casar. E falava com o outro irmão dela. Você nunca vai trabalhar. Você é preguiçoso. Realmente. São 4 anos mais velho que o pregador que estava pregando aquele dia. E não trabalhou mesmo. E não casou mesmo. Mas por quê? Legalidade de pai e mãe. Ei, pai, ei, mãe. Cuidado com o que você tem falado com teu filho. Cuidado, hein? Cuidado. Porque isso tem gerado no coração deles. Amém? E aí, irmãos, agora eu vou falar da legalidade aberta por nós homens, miseráveis homens que sou, miserável homem que sou. Atos 5:3, esse é bom, viu, irmão? Esse é aquele que se diz esperto. Todo mundo conhece a história de Ananias e Safira? Pois é. Naquela época, irmãos, eles vendiam as propriedades e dividiam para a igreja. Para todo mundo. Dividia entre os irmãos. E Ananias e Safira é muito esperto, né? Se julgava esperto. Atos 5:3. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Parte do preço da propriedade, do terreno que ele vendeu. Ele falou que vendeu por... Wagner, falou que vendeu lá por 1 milhão o terreno. Só que tinha vendido por 5 milhões, né? Porque, irmão, sabe quando acontece isso com nós? Quando nós falhamos no dízimo e nas ofertas. E essa falha na área financeira tem demônios específicos. Está me entendendo? E Ananias e Safira. E Ananias falou, quando ele acabou de falar mentira, pum, morreu. Aí chamou Safira, a esposa. Esposa, irmã, ela é a nossa companheira. Elas não são obrigadas a ficar mentindo por causa de nós, não. Eu tenho um problema muito grande com aquelas pessoas que ganham muito dinheiro e não quer declarar para a Receita Federal. Tem que declarar, irmão. Se você está ganhando muito, tem que declaração. Declara, irmão. Né, pastor? Se Deus está te honrando, se você está ganhando 10, 20 mil por mês, toma posse, igreja. Por que você não vai dar a parte do leão? Devolve o leão lá, irmão. Devolve a parte do leão. Aí a gente fica passando, declara só isento, né? Né, crente? Isso é uma porta de legalidade que está aberta aí na sua área, na sua vida financeira. Sabe por causa de quê?
Se nós não formos fiéis no dízimo e nas ofertas, tem uns demôniozinhos, eles são tão bravos, chama os gafanhotos do inferno. Olha como é que termina o nome dele. Imigrador. Destruir. Corta. Não corta não, só dor. Corta e dá dor. E devora. Pois é, irmão. Tudo termina com dor. São os gafanhotos do inferno. Por isso, você aí que está me assistindo, cuidado, hein? Se você não sabe para onde que o seu dinheiro está indo, é o devorador que está pegando. Por quê? Porque o espírito de Ananias e Safira está na sua vida. E você está abrindo legalidade na sua área financeira. E aí Satanás está deitando e rolando. Você reparou? Agora tem aquele crente. Eu conheço o irmão. Hoje ele é até pastor. Quando ele chegou em Belo Horizonte, ele era office boy. Hoje ele é gerente financeiro da empresa onde ele trabalha. Chama União Rio. Pegou a visão? Irmão Wagner. Chegou, ele era office boy. Eu era tesoureiro da igreja. Ganhava salário mínimo, mas era fiel no dízimo e na oferta. Pouco tempo, o patrão dele, da União Rio, construiu um prédio onde eles vão fazer um shopping ali no alto da Boa Vista. E depois construiu o prédio, ele só gostava de vender depois que tivesse tudo construído. Falou, está tudo prontinho, doutor Wagner? Que hoje ele é doutor Wagner. Está tudo prontinho. Falou, então vai lá e escolhe uma unidade para você e os outros você pode colocar à venda. Irmão. Fiel. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Agora, se você não for fiel no pouco, o muito vai passar longe. Amém? E Lucas 22, 3 e 4, Satanás entrou no Judas. O Judas, engraçado, todo mundo põe Pedro, Lucas, Tiago, João, por que ninguém põe Judas? Mas o Iscariote, que é o traidor. O Tadeu não, o que o Tadeu tinha a ver com isso? Então o que fala de Judas é o Iscariote. Amém? E aqui diz a palavra, então Satanás entrou em quem? Chamado Iscariote, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira que ele ia entregar Jesus. Irmão, até nos 12 tem um. Imagina, nós hoje estamos com 200, não sei quantos membros aqui, né, Dani? Quantos Judas você acha que tem no nosso meio? Você dividir 200 por 12 aí? Então nós temos que ficar atento. Nem todo mundo sonha com você. Ei, igreja, cuidado para quem você está contando os seus sonhos. Cuidado para quem você está dividindo os seus projetos. Nem todo mundo é feliz com o que você está conquistando. Amém? Eu lembro de um pastor que falava assim, levou ele para poder ver a casa que tinha comprado. A casa maravilhosa, aquele pé direito alto. Aí ele entrou, nossa, mas é muito grande. Nossa, se o seu menino escorregar nessa escadaria aqui, cair e quebrar o pescoço. Irmão, se falar isso comigo, eu falo assim, para trás de mim, Satanás, ó, pode dar licença. Estão te chamando lá fora, ó. Irmão. Com quem você tem andado? Que tipo de pessoas você tem no seu convívio? Nós temos que ficar atento a isso. Mas Jesus não fazia acepção de pessoas. Realmente, Jesus não fazia acepção de pessoas, não. Mas muitos são chamados, poucos os escolhidos e menor ainda os separados. Por que o Satanás fica de olho no louvor? Nos pregadores? Nos diáconos? Por que, irmão? Ué. Não são qualquer um não, vi. Sacerdócio real. Nação eleita. Povo escolhido. Então ele quer derrubar, irmão. E às vezes a gente dá brecha. Eu não estou falando aqui na igreja não, que aqui na igreja nós somos todo mundo crente. Glória a Deus, aleluia. Papai.
Eu quero saber ali, ó, da porta para fora, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Quem nós somos da porta para fora? Que tipo de legalidade nós temos aberto? Eu vou falar com vocês, tem crente que é só o sangue de Jesus. Então Satanás entrou no Judas, amém, irmão? Então tá bom. E a nossa proteção, irmão, é o escudo da fé, que fala lá em Efésios 6,16. Amém? Lá fala. Nós temos que ficar atentos, amém? Quer colocar? Efésios 6,16. Olha lá. Ó. E leve sempre com fé. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dados de fogo maligno. Amém, irmãos? Então nós temos que ficar atentos quanto a isso. Agora, uma das melhores coisas que nós podemos fazer, eu sempre vou estar falando isso aqui, é o Jobs. A turma geração nossa, vocês sabem quem que é Jobs. O que é Jobs, irmão? Jobs, jejum, oração, Bíblia e santidade. Por que, irmão, santidade? Se nós não for santo, ninguém vai ver Deus não, irmão. Nem eu, tá? Eu sempre me incluo. Amém? Então nós temos que ter os Jobs como estilo de vida. Eu não consigo mais hoje, devido à medicação, não consigo jejuar mais todo dia. Mas, oração, adoração. Fico o tempo todo ligado no trono. Porque eu não quero. Tiago 4,7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir. E ele? Tiago 4,7, irmãos. Podemos esquecer disso não. Algumas traduções falam diferente. Portanto, obedeço a Deus e enfrento o diabo, que ele fugirá de vós. Irmãos, Satanás, ele não vai fugir de nós pela carinha bonitinha que nós temos, não. Já pensou eu com essa carinha bonitinha? Só se for assustar o diabo. Irmãos, vocês estão rindo por quê? Tem irmãos que... Irmãos, alguns anos atrás, o Euler não está aqui hoje. Na igreja onde eu converti, que era a minha primeira igreja, eu cheguei lá um dia, os bancos, irmão, deve pegar um daqui lá no canto da parede, de madeira, outro daqui lá no canto da parede. Todo mundo já foi lá na igreja, Batista Moriá. Aqueles bancão lá. Cheguei um dia lá, tinha um irmão. Não vou falar o nome não, porque vocês conhecem, trabalha no depósito. Aí tá... Cheguei lá, irmão, ele estava pegando aqueles bancos como se fosse uma paleta de picolé. Mas saiu todo mundo correndo. Oi, irmão, o que foi? Tem um irmão demoniado ali, vamos lá. Vamos lá, você me chama para ver, irmão. Irmão, tem crente que tem medo do diabo, irmão. Segredo. Cheguei na porta, olhei de longe, né? Pus meus joelhos no chão, orei, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas faltas, perdoa tudo que eu fiz em nome de Jesus, amém. Aí você enche, né? Chega uma e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus Cristo. Puf. Pronto, irmão, resolveu o problema. Um monte de gente estava lá com aquela confusão toda. Mas isso que acontece, amém? Então, sujeitai, pois a Deus resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Eu tenho uma preocupação muito grande com 1 Pedro 5,8. Daqui a pouco a menina vem pro teclado, eu já sei. 1 Pedro 5,8. O que está falando aqui? Para orar, irmão? Para jejuar? Está pedindo para quê? Sede sóbrios. E Por quê, irmão? Porque vossa adversária, amém? Deixa eu ver essa tradução. Esteja em alerta, né? Eu prefiro a de cá. Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, que é o nosso inimigo, vosso adversário, anda fazendo o quê? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Mas graças a Deus, Salmos 34:7 fala o quê? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os tem. Amém, irmãos? Então ele fica de redor. Ainda quer imitar o leão. Leão é o nosso leão da tribo de Judá, irmão.
Quando o leão da tribo de Judá chega, o outro leão vira um gatinho. Irmãos. Então nós temos que vigiar. Vigiar o quê? Vigiar. Pega um binóculo espiritual e fica vigiando, irmão. Vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, está ao teu redor. Amém? É assim que acontece com a legalidade espiritual. Por isso nós temos que ficar muito atento. Amém, irmãos? E tem crente que é só o sangue do cordeiro, irmão. Vocês vão me perdoar. Tem umas coisas que agora que eu vou falar, tem uns irmãos que vão falar assim, misericórdia, pastor. Irmãos. Sabe umas legalidades que a gente descobriu? Música mundana. Não vou pedir a mão para levantar quem ouve música mundana, que vocês não vão levantar a mão. Tem gente que gosta de ouvir música mundana, irmão. Um amigo nosso, viajando, ele falou, só tá nós dois aqui mesmo? Vamos colocar uma música mundana que vão. Aí colocou a música mundana e começaram a cantar dentro do carro. Não andou 1 quilômetro, o carro capotou, perca total. Música mundana. Aqui ninguém assiste novela, né, irmãos? Não. Ninguém assiste novela aqui, não. Tem um amigo meu que era viciado em novela. Irmãos, pastor, o que você tem contra a novela? Não tem nada contra a novela, não. Por que você não pode assistir uma novela gospel? Por que você não pode assistir um Rei Davi? Os 10 mandamentos? Gente, pelo amor de Deus. Sai correndo de serviço para assistir os 10 mandamentos. Eu era noveleiro, irmãos. Mas essa raizinha veio lá do passado, que lá eu gostava das novelas do Plim Plim também. A favorita é. Aí vem aquela raizinha, né? A novela não tem nada a ver, não. Isso aí que tá levando muito crente pro inferno, não tem nada a ver, não. Redes sociais, jogos de azar, condutas erradas. Que isso, pastor? O crente tem conduta errada? Tem. Você quer ver uma legalidade que é aberta no meio dos crentes? Os crentes não acordou para isso? Livro emprestado. Algo emprestado. CD. Hoje não tem CD, mas na época do CD, irmãos, levava um CD todo, levava os livros tudo, e não devolvia, passava 1 ano, 2 anos. A partir eu fiz a agenda do empréstimo. Aí você está levando isso, irmão? Vou anotar seu nome e seu telefone. Não entregava não, eu ligava, irmão. Uai, tem 1 ano já que você levou esse livro, não leu até hoje, pode me devolver, não vai ler mais não. São coisas que nós, crentes, irmão, fazemos. Mentirinha. Não, mentirinha pequenininha, não tem problema não, tem não. Acaba de falar mentira e morre para você ver para onde você vai. João 8,44 fala que quem que é o pai da mentira é o... Pois é. Então cuidado com a boca aí, mentiroso. Jogos de azar, não. Crente não joga, não. Irmão, arrumaram um tal agora de tigrinho. Irmãos, você não é crente não, irmão? Nosso negócio não é nada de tigrinho não, irmão. Nosso negócio é leão. Leão da tribo de Judá. Esse negócio de tigrinho tá levando o seu dinheiro, você não tá vendo? Aí, ó, o pastor está falando aqui, ó. Eles faturaram 68 bilhões em 1 ano de criação tigrinho. Apaga esse seu celular, crente. Pelo amor de Deus, irmão. Vocês parecem que não... Ó, irmão, mais 5 minutinhos só. Sabe por que eu falo isso, irmãos? É por causa dessas condutas. Conduta errada que eu falo é o seguinte. É gato net, gato semig, gato água, gato não sei o quê. Que isso, gato? Ué. Nós somos leão, irmãos. Nós somos leão, não tem negócio de gato não, senhor. Ô gato, que gato, senhor? Por que eu falo isso? Efésios 4:27. O que o apóstolo Paulo fala aqui aos Efésios? 4:27. Não deis lugar ao... Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ô, irmãos, eu não aguento os irmãos que fazem assim... Pelo amor de Deus, irmão. Nós somos crentes. O que é isso que está saindo da nossa boca? Ô cara, ô Zé,
Me ajuda aí, irmãos. Nós estudamos para quê? Para falar errado? Para engolir as letras? Me ajuda isso. Lembrando que tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. Que no versículo 30 fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, portando-vos uns aos outros, como também suportando, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo Jesus. Amém? Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com esse sentimento. Eu não aguento. Eu fui orar para um irmão um dia. Posso falar o nome do que vocês também conhecem. E a irmã estava enferma. E Deus falou comigo assim: fala com ela para liberar o ex que foi. Eu morro, mas não libero. É, crente? Você morre, mas não libera? Você prefere ir para o inferno? O cara já acabou com a sua vida. Deixa essa bênção embora. Chuta que é laço. É, mãe. Vida que segue. Vai ficar chorando aí 30, 40 anos. Ei, acorda, crente. Irmão, acabou meu tempo. Fica de pé no seu lugar. Sabe por que a gente fala essas coisas? Provérbios 4, 23 fala o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? Por quê? Nós temos que guardar o nosso coração, irmãos. Nós não podemos deixar isso. Amém? E nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou... Essa porta é de madeira. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Apocalipse 3:20. Temos que dar legalidade a Deus, irmãos, não ao diabo. Amém? Por quê, irmãos? Por que você está falando isso, pastor? Porque legalidades são chaves que abrem portas. E essas portas podem ser abertas tanto para o mal quanto para o bem. Então nós temos que refletir nas nossas atitudes, nos nossos atos. Amém? Eu não sei qual tipo de porta que você tem aberto. Mas eu creio muito na palavra de Deus, e em Efésios 6, 10 e 11 fala: nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós temos, irmãos, que nos fortalecer no Senhor, porque Jesus é o nosso resgatador, o nosso conciliador junto a Deus. Amém? Nós em Cristo Jesus, irmão, nós podemos orar e repreender todas essas portas. Queria que você, o Ministério de Louvor vai cantar um cântico agora sobre reflexão. Eu não sei qual que é, que eles sabem. Para a gente ter um momento de reflexão rápida. Para que a gente possa estar repreendendo da nossa vida essas legalidades. Fechar essas portas que foram abertas no nome de Jesus. Sabe de quê, irmãos? Que às vezes a gente fala as coisas até inconsciente. Às vezes a gente fala, saiu sem querer. Não que você fala, não, saiu sem querer. Às vezes sai, irmão, sem querer. E aí, nós precisamos estar fechando essas portas. Amém? Oremos neste momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, esta é a tua palavra. Ó Pai, nós te pedimos o nome santo de Jesus Cristo, que essa palavra, essa semente que foi lançada, ó Pai querido, em cada coração nessa noite, que o Senhor possa regar com Jesus, que é a água da vida. E que essa semente possa brotar, nascer uma árvore frondosa, uma árvore frutífera de coisas boas. E que o Senhor venha trazer, ó Pai, agora na nossa mente todo e qualquer tipo de porta. Tem coisas que nós não vamos lembrar agora, mas nós vamos lembrar no decorrer dessa semana, no decorrer desse mês, no decorrer desse ano. E toda vez que nós lembrarmos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que nós possamos orar ao Senhor e repreender essa porta, fechar essa legalidade. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo,
porque é o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Nós pedimos, Deus, perdão por toda a porta aberta, por toda a legalidade aberta no mundo espiritual. Ó Pai, que fez com que nós passássemos por situações que hoje têm nos prejudicado. Nós entregamos essa situação em Tuas mãos, Deus. E te pedimos, Deus, no nome santo de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar tampando todas essas brechas. Que o Senhor venha estar perdoando, Pai querido, todas essas ofensas, todas essas legalidades. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço. E que em nome de Jesus Cristo eu possa passar, ó Pai, com espada de fogo, Pai. Que envia teus anjos ao nosso lar, ao nosso trabalho, nossa família, nossa parentela, no meio dos nossos amigos, na nossa vizinhança. E vai repreendendo todo e qualquer tipo de porta, Pai, que foi aberta no mundo espiritual. Para que nós pudéssemos, Pai, pecar contra Ti e contra a vida do nosso irmão. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E te pedimos, Deus, ser conosco, em nome de Jesus. Eu queria fazer um apelo aqui agora. Existe alguém no nosso meio que ainda não confessou esse Jesus maravilhoso como seu único e suficiente Salvador? Se você quiser conhecer um pouco desse Jesus, a Igreja Batista Filho está aqui para te abraçar, para te ajudar. Se você quiser aceitar esse Jesus, dá um sinalzinho com a sua mão que eu gostaria de orar por você. Amém. Glória a Deus. Se existe alguém no nosso meio que estava afastado do caminho do Senhor e hoje, mediante essa palavra, abriu a mente, abriu o entendimento e quer se reconciliar com o Senhor, levanta sua mão que eu gostaria de orar por você. Amém. Você aí na sua casa, se você quiser aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai aparecer um telefone embaixo, você ajoelha agora, faça a sua oração confessando ao Senhor e entre em contato com nós que estaremos orando pela sua vida e abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém?